Bom dia, vamos começar. Temos nosso aeróbio aqui hoje. Ficou amargo. E vamos falar das coisas que vocês querem falar. Vamos saber do que vocês querem saber hoje. Quais são os pontos de interesse? Quais são, como diria Carlão personal, quase ideia. Quase ideia é bom. Pronto. Então, terça-feira, hoje é um dia um pouquinho mais calmo para mim. Hoje a gente vai ter interligas. Eu tenho que parar de insistir nesses microfoninhos. Sério. Tenho que achar. E pronto. Chega. Eu fico confiando nesses microfoninhos, só me lasco, né? Então, bom dia a todos. Terça-feira, dia da gente voltar em nossos aeróbios. Por uma razão bem específica, que é precisamos treinar. Ontem não deu tempo, ontem eu fui fazer uma eletromioneurografia para acompanhar o que é como está a reinervação do meu braço. E aí, a parte da manhã, eu passei à disposição disso com a doutora Liamara, lá na Vila Mariana. E é um exame que demorou 3 horas, porque foi eletromioneurografia de membros superiores e membros inferiores. Pronto. E aí hoje estou aqui, tem espaço de manhã, então a gente vai fazer o nosso cardio aqui. E depois vou treinar posterior de coxa, né? Que é o dia D. Camilinha Leão, bom dia. E já começamos aqui nos nossos super chats. Então você pode mandar seu super chat aí no YouTube. A gente vai lendo e eu vou dar uma olhada nas perguntas do Instagram para ver como é que tá. Então, Iago Botsares pergunta: muito obrigado pelo atendimento, muito gratificante ser bem atendido. Até a próxima. Um prazer todo meu, Iago. É isso que a gente trabalha para isso, né, querido? Essa aqui é a ideia. Ué. Então, se vocês quiserem mandar perguntas de vocês pelo Instagram, você pode colocar nas perguntas aí. E também a gente vai lendo. Daniel Isabo: por que da academia vejo tantos caras com shape bom, mas que fazem execuções todas erradas e tortas? Daniel, é muito difícil julgar a execução, sabe? Porque bom, tem uma razão de você notar isso, é que uma boa parte das pessoas elas não tiveram professores para os ensinar a treinar. Então, essa é a primeira coisa. Tem muita gente querendo fazer coisa sozinho e que viu, por exemplo, no YouTube, vídeo no YouTube, né? Então tenta imitar outras pessoas. Então essas coisas, eu acho que tem uma questão predominante em relação a isso, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, por que é difícil a gente julgar execução? Quando você pega, por exemplo, caras mais experientes, né? Então vamos pegar, por exemplo, não vamos pegar um cara controverso, vamos pegar, por exemplo, o Jay Cutler. Jay Cutler é um sujeito extremamente cuidadoso, Mr. Olímpia, né? Extremamente cuidadoso no seu treinamento, mas ele não faz
né, movimento lento, né, ele faz um movimento mais enérgico, né, mas ele mantém a contração firme durante todo o tempo. E normalmente quando o pessoal faz um movimento um pouco menos cuidado, né, o que você faz? Você dá aquele impulso, né, e aí a contração alivia conforme você vai fazendo, principalmente movimento de costas, movimento de braço, né, aquela jogada, e aí você tira a força da contração. Agora, quando você pega os caras que sabem fazer esses movimentos mais enérgicos, eles conseguem manter a intensidade da contração durante todo o período, né? Um exemplo desses, Brent Warren. Brent Warren é assim, né? Então, você olha para o Brent Warren, parece que ele está fazendo um treino, né, Macarena, que a gente chama, né? Só jogando os braços para tudo que é lado e detonando, mas na verdade não, né? Se você um dia tiver a oportunidade de ver o Brent Warren treinando ao vivo, você vai ver que ele consegue manter, ele consegue não, é o jeito dele, ele mantém a contração máxima durante todo o movimento, né? Principalmente os movimentos de puxada, de dorsal, né? Que são movimentos que são mais fáceis a gente usar inércia, né? Usar impulso. Então o Brent é um cara que tem essa consciência corporal, diremos assim, tá? Sendo assim, eu te falo, é muito difícil você julgar, né? E outra coisa, né? Às vezes a pessoa, ela gosta de treinar daquele jeito. Ai, rinite matinal. E às vezes a pessoa só gosta de treinar daquele jeito. Se for pra fazer movimento, sabe? Estilo vaca louca, entendeu? Então não dá pra a gente fazer essa avaliação com tanta facilidade, né? Parece que é uma avaliação intuitiva, né? Você vê o cara treinando face e fala, putz, treino horrível. Às vezes ele tá treinando bem, às vezes ele tá mantendo o que é a contração. Apesar de, boa parte das vezes, quando nós vemos as pessoas treinando feio assim, né? Você tem razão, né? Aquele objetivo não está sendo alcançado, tá? Pessoal do Instagram, deixe suas perguntas no lugar das perguntinhas, tá? Lucas Rocha, explica a diferença de cardio de baixa intensidade e alta. Por exemplo, correr 20 minutos, média de 160 batimentos, é alta ou é baixa? Esse que é o grande problema, Lucas, né? Depende de quem você está estudando. Se você pega uma pessoa muito bem treinada, pode ser baixa. Se você pega uma pessoa destreinada, pode ser alta. Se você pega um sujeito treinado em outra modalidade, nem vamos falar musculação, vamos pegar um tenista, por exemplo. Pegar um tenista para correr 20 minutos a 160 batimentos por minuto, pode ser alto. Ao passo que se você pegar um cara que é corredor, botar ele para correr a 160 batimentos por minuto, pode ser baixo. A gente só descobre isso, né, quando nós fazemos um exame chamado ergospirometria e nós descobrimos para aquela pessoa, né, qual é o limiar anaeróbico dela. A gente tem 2 limiares, né? Então, quais são os limiares anaeróbicos dessa pessoa? E nós entendemos, então, para ela se 160 batimentos por minuto é alto ou se é baixo. Quando a gente fala na média das pessoas, então se você pegar a média das pessoas que fazem musculação e não treinam aeróbio, é uma média alta. Agora, tem gente que é muito bem preparado do ponto de vista cardiovascular e que não vai ter uma resposta de alta intensidade, né? O que é um bom preditor clínico, né, para você saber se é alto ou se é baixo para você, é o aparecimento de fadiga. Tá? Então, se você chega numa situação onde você é incapaz de continuar o exercício, né, por questões musculares, né, que o cardio também tem isso. Quando você fala em musculação, o fator que te impede de trabalhar, né, de continuar a contração, é a capacidade de gerar tensão do músculo. Ou porque você colocou muita carga, ou porque você fez um número razoável de repetições. Né? Se a gente está falando de hipertrofia,
se você chegou nas 15 repetições, né, que estão lá mais relacionadas a respostas hipertróficas, né? Então, se você chegou você está naquele range, vai de 8 a 15 repetições. Já o exercício aeróbico, ele tem outros fatores limitantes. Ele tem o fator muscular, ele tem o fator cardíaco e ele tem o fator pulmonar, tá? Qual representa maior condicionamento? Maior condicionamento ele acontece quando o fator limitante é o fator pulmonar. Ué, como assim? Pulmão? Exato. O cara destreinado, né, destreinado total, ele tem primeiro uma falha muscular. O sujeito treinado, mas não treinado no aeróbio, ele tem uma falha do aparelho cardiovascular, né? Lembra que, do ponto de vista de aferência, o que dá maior sensação de cansaço, pessoal, é o exercício aeróbio, né? O coração ele conecta direto com o cérebro falando, ó, meu, deu, né? E finalmente, o sujeito mais treinado é o pulmão. E por que o pulmão é um fator limitante? Porque nós trabalhamos com ar cuja pressão parcial de oxigênio é 23, 24%. Né? Então, quando é o pulmão, significa o quê? Que, teoricamente, você teria que ter uma pressão parcial maior de oxigênio para você conseguir fazer aquele exercício. Interessante isso, né? Ótima pergunta, viu, Lucas? Parabéns, cara. Lucas Rocha brilhou hoje. E por que isso é interessante? Porque aí você nota que os caras muito condicionados, eles fazem muita diferença no tempo quando eles estão na altitude ou quando eles estão no nível do mar. Então você pega esse sujeito, põe ele para correr ao nível do mar, numa cidade litorânea, tipo Santos. Gosto muito de Santos. Então você põe esse cara para correr em Santos, né? Ele consegue fazer uma determinada velocidade média, ele consegue fazer um determinado volume, né? Ele consegue correr uma quantidade de distância, ele consegue correr uma quantidade de tempo, né? E quando você coloca ele numa situação de altitude, vamos supor que ele vá para, sei lá, aqui em São Paulo, Campos do Jordão, por exemplo, esse cara vai ter um desempenho diferente, tá? E por que isso? Faltou músculo? Não, músculo é o mesmo. Faltou coração? Não, coração é o mesmo. Faltou o quê? Pressão parcial de oxigênio, tá? Então, são essas os grandes divisores de água. Na verdade, eu preciso melhorar o meu aeróbio. Esse aeróbio que eu faço aqui com vocês é um aeróbio de baixa intensidade, né? O objetivo dele é fazer simplesmente uma manutenção da minha saúde, né? Não tenho interesse de emagrecer, fazer nada disso. Se bem que o que acontece, né? Como eu faço esse aeróbio praticamente em jejum, tomando meu cafezinho aqui, né? Existe um estímulo mitocondrial por causa da carência de energia em relação ao gasto que eu estou causando. Isso faz com que eu tenha uma agressão mitocondrial, né? Esse estímulo é mais para uma agressão. E aí o que acontece? Não muda nada o que é a capacidade de queima calórica minha agora. Aliás, a caloria que eu gasto aqui é mínima. Se vocês quiserem, eu falo quando a gente terminar o exercício, né, quantas calorias que foram gastas. Só para vocês terem uma ideia, até agora eu estou pedalando há 14 minutos, foram 28 quilocalorias. Tá? 28 quilocalorias é o que você gasta para dar um beijo na boca, né? Agora vocês tiveram um monte de ideia, né? Quando vocês forem sair à noite, vou dar uma gastada de caloria, é isso que vocês vão fazer? Namorar emagrece? Emagrece. Ou se emagrece. Então, o que acontece por esse treino é que eu crio um estímulo, né, agressivo em relação à função mitocondrial, e quando eu estou na fase de realimentação, ou refeeding, né, existe, por conta do aporte de energia, uma melhora da função mitocondrial. Né? Então é basicamente isso. Muito bom, Lucas Rocha, muito bom. Titio ficou orgulhoso da sua pergunta. Daniel Isabo.
Ontem mesmo vi um cara que tem um bíceps dos meus sonhos, mas estava fazendo um movimento super curtinho e nada alongado, zero de amplitude. É isso que eu te falo, Daniel. Né? Cara, às vezes você tem que contar a genética também. Às vezes o cara já tem um bíceps dos sonhos de qualquer um, cara. Já tem um bíceps bonito. Né? E é assim, né? Quando eu lembro de uma comparação, né? Pra mim a Roberta é a mulher mais linda que eu já vi, né? Então quando ela tá de manhã, descabelada, dormida, sem maquiagem, pra mim ela é maravilhosa. E cara, eu já vi mulher toda montada que não chega nem na unhinha do pé, né, dela. Ó, a Kessia Cristina, ela gostou da caneca, acho que ela porque não viu o que tá escrito. Kessia, eu vou te mostrar essa canequinha, olha o que tá escrito nela. Vê se é uma caneca de gente usar. Aí, galera do Tiki Tiki, vocês gostam de caneca? Essa daqui é especial. É a caneca do unicórnio, né? Gostou da caneca mesmo? Fala sério. Parece uma coisa bonitinha. Eu lembro a primeira vez que eu mostrei essa caneca pra Duda. Ah lá, agora a Kessia viu o que tá escrito na caneca. Ei, Kessia. Cristiane Lucy de Souza, V de Souza. Bom dia. Condropatia patelar com edema difuso, acompanha de fissura profunda, coaptada, tem tratamento sem cirurgia, musculação é permitido. Cristiane, condropatia não é impedimento para treino de musculação, pelo contrário, você precisa fazer esse exercício porque provavelmente, né, o que existe é uma alteração biomecânica do que a sua patela andar na tróclea femoral. Né? Então a patela ela tem um trilho para correr. Patela, pessoal, o ossinho do joelho, tá? O lugar que a patela corre no joelho parece um trilho. E às vezes a gente tem desequilíbrios musculares, né, que fazem com que exista essa lesão. Então, pelo que você está falando, você tem uma condropatia grau 3, né, uma lesão profunda, mas que está coaptada. Né, uma lesão profunda, a gente chama das lesões que chegam no subcondral. Né? Se ela está coaptada, então quer dizer que a lesão está fechada em si. Né? O que precisa aí? Você precisa, primeiro, são as três causas que estão relacionadas, né? Não dá pra gente falar que elas de fato causam a condropatia patelar, que é uma doença multifatorial do joelho, tá? Mas quais são as três características que estão mais relacionadas aí com a condropatia patelar? Em primeiro lugar, a hipersolicitação do quadríceps. O quadríceps ele fica contraído, encurtando, né, o comprimento dele e fazendo uma situação chamada patela alta. Tá? Segundo lugar, um desequilíbrio de forças entre o vasto medial e o vasto lateral. Então, quando a gente olha a coxa, né, o vasto medial é o músculo de dentro, vasto lateral, músculo de fora. Seja uma patela, vou mostrar uma patela para tu. Bate aí, para tu, bate aí, para tu. Para tu, bate aí. Vamos ver uma patela. Vamos ver um vasto lateral e um vasto medial. Olha, tem justamente um joelho aqui. Pararam, 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 pararam. Lower limb. Overview. Pronto. Essa visão do joelho aqui é satisfatória. Ó, isso é um joelho, tá? Então a fíbula fica do lado lateral. Então tudo que você vê que tem a fíbula está do lado de fora do joelho. Então vasto lateral, vasto medial, vasto medial, vasto lateral, tá bom?
Então existe uma diferença entre esses dois músculos. E a patela que está aqui no meio, né, ela começa a bater de um lado ou bater do outro. E finalmente tem uma razão muito controversa, que é a insuficiência de glúteo médio, que causa uma coisa que se chama valgismo dinâmico, tá? Que é uma situação onde o joelho, quando nós andamos ou corremos, ele vem para dentro e a patela ela é forçada contra a parede da trocra femoral, tá? Como que trata isso? Fortalecimentos específicos, físio, mais físio, tá? Porque a coisa é um pouquinho mais complicada. E essa é uma das razões pelas quais é importante você treinar, com um profissional de educação física, né? E coordena o seu treino para que essas coisas elas não aconteçam. Ai. Pô, Lezinha, eu já tentei colocar um fone, sabe? Não fica bom o som. Parece que eu tô falando pro vento. E o que é muito mais esquisito, toda vez que eu tentei usar um fone de ouvido, cara, ele capta mais som do ambiente do que som exatamente da minha voz. Eu sei que eu falo baixo, desculpa aí, é o meu jeito. Eu queria ter aqueles vozeirão, mas não. Minha mãe falava muito baixo, né? Eu acho que como eu vivi com ela, eu aprendi com ela. E aí eu falo baixo também. É um problema mesmo. Wenderson Penido. Tenho o ombro luxado e ontem saiu do lugar enquanto eu fazia supino inclinado com halteres. Alguma dica para conseguir continuar os treinos sem ter que parar para descanso? Deixa eu pensar. Cara, o problema é assim, se você tem uma instabilidade do ombro, o melhor é você operar. Isso é uma das coisas que eu e o Zé Carlos a gente mais opera na rotina do dia a dia, cara. Sério. E a gente faz uma cirurgia que é uma cirurgia muito bonita, que é uma estabilização dinâmica do ombro. Então a gente pega o tendão da cabeça longa do bíceps, tira ele daqui e joga ele para cá, para baixo, no meio do tendão do subescapular, fazendo como se fosse uma rede de contenção muscular da cabeça humeral. Cara, é uma cirurgia linda. A gente gravou essa cirurgia para mostrar para vocês. Logo menos a gente vai soltar um episódio piloto para vocês verem, tá? O que acontece nessas cirurgias, né? E assim, se você tem essa luxação, cara, essa instabilidade do ombro, o melhor mesmo é você operar, sendo muito sincero, tá? Agora, se a gente for segurar, por exemplo, se você for descansar para tentar cicatrizar alguma coisa, são 8 semanas para cicatrizar partes moles, tá? O que fazer logo que você luxou o ombro? Ah, não quero operar, não quero tratar, eu quero continuar treinando. Cada julgamento, aliás, cada cabeça uma sentença, né? Então, você quer voltar para o treino e você não quer tratar a sua instabilidade do ombro. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar só máquina, tá? Que a máquina, ela já tem um trilho biomecânico fixo e isso se torna mais seguro para o seu ombro, que é instável, fazer. Só que o ideal é que você trabalhe máquina para todos os exercícios de tronco. Então, a gente está falando não só dos exercícios de peitoral, mas a gente está falando dos exercícios de deltoide, nós estamos falando dos exercícios de dorsais. Tá vendo como não compensa? Não compensa ficar com essa lesão, tá? Liga para nós, eu, Zé, a gente opera você fica bom rapidinho. A única coisa que eu te peço para você não fazer, evite nadar em lugares profundos. Por quê? Cara, a gente tem um paciente que só não morreu porque o cara é muito, muito brabo. Ele tava nadando na praia, ele resolveu entrar no mar, entrou no mar, tumba. Tomou uma ondada na cabeça, o ombro luxou. Aí ele tava com o ombro luxado num lugar fundo e ele foi nadando até a pedra mais próxima para ficar se segurando até que alguém foi resgatar esse sujeito. Então assim,
o risco de você se machucar, pelo amor de Deus, cara, é um negócio muito grande. E aí, numa condição dessa, uma condição extrema, né, o que vai acontecer? Você corre risco de vida, então não vale a pena. Toma muito cuidado com isso, tá? Se possível, cara, faz uma cirurgia. Essa é uma cirurgia que eu faço, eu sempre indico para o paciente fazer. Né? Você pega, por exemplo, instabilidade de joelho. Você faz musculação? Beleza, dá pra gente fazer fisioterapia, fortalecer quadríceps. É só você, se futebol não for seu esporte, né, e se não tiver uma lesão meniscal associada, tá tudo bem, você vai conseguir se dar bem, tá? Agora, luxação de ombro, meu amigo, aí a coisa é bem diferente. Então, nesse momento, exercício em máquina, tá? Pelo menos aí umas 4 semaninhas, tá? Deixa os exercícios livres e depois faz em máquina. Agora, eu gosto muito da estratégia de você treinar com peso livre, tá? Quem tem luxação de ombro, o Anderson, normalmente tem uma dificuldade motora para a estabilização do ombro também. E quando a gente faz exercícios com pesos livres, existe uma melhora do que é o nosso controle motor, né? Porque você não tem um trilho mecânico, você tem que criar esse trilho mecânico a partir do controle muscular. Então eu gosto muito de supino inclinado com halter, assim como eu gosto muito de supino reto com halter, tá? Agora, você tem que saber que é um exercício para você treinar a sua parte neurológica, né? Não a sua força. E aí o que eu te aconselho é, faça uma carga que você domine o peso. Não tente fazer sobrecarga nesse momento, senão dá problema. Paula Cristina de Oliveira, home office há 5 anos. Mal subia numa escada. Hoje, com 28, optei em sair do sedentarismo. É normal ter dor no calcanhar, na canela, na caminhada. Ganhei suplementos. Vale a pena utilizar nesse início? Paula, depende do suplemento, né? Se for creatina, vale. Se for whey protein, eu acho que vale porque ele é um ótimo recurso metabólico, então ele tem ações semelhantes a análogos de GLP-1, ele diminui o apetite, né, graças a uma coisa que tem no whey protein que chama glicomacropeptídeo, ele melhora o que é a tua resistência à insulina, né? Então ele pode te ajudar bastante, mas evidentemente você vai precisar de um nutricionista para acertar isso daí, tá? De dica, né? Usa o whey protein antes e depois do seu exercício, né? E usa a creatina na refeição pós-exercício, tá? Mas todo esse esforço, ele vai ser em vão se você não tiver um bom controle alimentar, tá? Então, por favor, cuide disso. Sobre a dor no calcanhar e na canela, então, nesse começo, né, ela é comum, né? A gente chama isso de periostite anterior da tíbia, tá? Isso tem muita relação com fraqueza de um músculo chamado tibial anterior, então precisa treinar esse músculo, né? É o músculo que faz você fazer extensão plantar. Deixa eu ver como que você aprende isso. Dá uma olhada no YouTube, né? No YouTube você procura lá, extensão plantar. Então, esse é o nome, não tem jeito. Não tem uma situação mais fácil. Tá? Então procura no YouTube por esse nome, você vai ver como é que o pessoal costuma fazer. Dá pra fazer com halter, dá pra fazer com elástico, dá pra fazer uma série de formas diferentes, tá? Alexandre Faria. Sinto dor no quadril direito. O médico disse que pode ser uma lesão de labrum. Fiz ressonância e não foi encontrado lesão. Caminhada ajuda bastante para reduzir a dor. Pode ser algum outro tipo de lesão? Alexandre, provavelmente é, tá? Lesão de labrum acetabular é a lesão como se fosse de uma membrana que apoia a articulação do quadril, tá? Muitas vezes essa lesão, né, ela luxa para dentro da articulação e aí você tem uma dor no quadril
que é muito semelhante a uma dor meniscal do joelho, tá? É o que é mais próximo assim de ideia. Mas se você nunca teve uma lesão meniscal, você não vai saber definir essa dor. A dor no labrum, ela tem uma característica clínica muito importante, é uma dor em C. Né? O que é uma dor em C? Deixa eu ver se dá para levantar aqui. Ela pega o quadril, né, desse jeito, tá? Ela dói atrás, do lado e na frente do quadril. Essa é a característica clínica da dor labral. A gente precisa entender o que essa característica da dor em você. Primeiro, é uma pontada, é uma dor em aperto, ela é anterior, lateral, posterior, ela é interna, ela dói quando você contrai, ela dói quando você relaxa. Então, dessa forma que a gente entende, né, o que a gente vai buscar, tá? Existe uma centena de estruturas que ficam na região do quadril, podendo ser desde uma dor de labrum até uma tendinite de ilipsoas, uma entesite de ilipsoas. Também dá um reflexo para o quadril. E outra coisa que a gente precisa encontrar é se você não tem nenhuma deformidade no quadril, uma deformidade tipo CAM, uma deformidade tipo pincer, né? São coisas que também acontecem com as pessoas, né? Conta mais sobre a sua dor, né? Fala das características dela, que são características da dor. O tipo da dor, a localização, quando ela acontece, o que faz ela melhorar, o que faz ela piorar. Se você me der essas 5 características, dá pra gente pesquisar mais ou menos. Mas, muito feliz que não é uma lesão de labrum, tá? Porque lesão de labrum, normalmente, é uma coisa que a gente trata cirurgicamente, tá? E tem outra coisa também, né? Nem sempre as lesões elas aparecem no exame de imagem. Então isso é uma coisa chata pra caramba. Às vezes a lesão ela tá de um jeito que quando você tá deitado você não vê, tá? Isso é muito comum em coluna, por exemplo, né? Por quê? Você sente dor como? Você sente dor quando você está em pé, quando você está sentado. Como é que você faz a ressonância magnética? Deitado. Isso muda as curvaturas da coluna, muda a distribuição de peso, muitas vezes muda o que é uma lesão, que você vê uma lesão compressiva, porque você tem descarga de peso quando você está na posição ortostática. Quando você põe na posição anatômica, deitado, a dor some, porque sai a compressão. Gran Tauro, muito obrigado. Sandra Costa. Descobri artrite reumatoide recentemente. Essa é uma condição limitante para musculação? Obrigada. Não, Sandra. É mais uma recomendação para você treinar, tá? Por quê? Porque a artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Quando a gente tem uma doença inflamatória, a gente precisa conseguir controlar o que são os estímulos inflamatórios que a gente tem no nosso corpo, tá? E o exercício físico, ele faz esse papel, principalmente quando é um exercício que tem um volume e uma intensidade definidos, né? Eu te recomendaria nunca parar a musculação, tá? Em primeiro lugar. Agora, fato é que a sua musculação, ela tem um alvo mais definido, né? Então, normalmente na musculação a gente pode errar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não tem problema, né? Você não dá para errar para mais, tá? Por quê? Porque senão você cria uma oportunidade de lesão. E que a artrite reumatoide, ela pode ir lá e piorar isso, tá? O fato de você também ter artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, né, abre a oportunidade para outras doenças inflamatórias. Se você tem uma, você pode ter qualquer uma, tá? Então, alterações intestinais, né, como a síndrome do colo irritável, você pode ter ligação, por exemplo, com tireoidite de Hashimoto, né? Então, tudo que é inflamação assim, de característica mais autoimune pode existir. Então, eu recomendo muito que você faça a musculação, porque a musculação é uma forma indireta
de você controlar o que é a função do seu sistema inflamatório e deixar ele bem educadinho, tá? Iago, sinto um pouco de dor no treino de quadríceps, na região que tiraram os tendões da pata de ganso para reconstruir o LCA. Devo me preocupar? Não, Iago, porque normalmente esses tendões eles meio que se reconstituem, tá? Claro que não vai ser biomecanicamente igual era antes de tirar, tá? Isso também não acontece. Agora, quando a gente faz uma reconstrução de LCA, o paciente ele nunca sente dor onde a gente fez a reconstrução. Ele sente dor de onde tirou o enxerto. Essa é uma das razões pelas quais alguns médicos eles optam por usar enxerto de doador cadáver, tá? Então, enxerto de banco de enxerto. Então, eles pegam esse enxerto, colocam em você sem tirar de você. Mas isso é uma maravilha. Calma, tá? Boa parte dos médicos que não usam enxerto de banco de enxerto, eles não o fazem por uma razão muito específica, que é quando você usa um enxerto de banco, existe uma taxa de lesão maior. Então, normalmente quando o paciente ele precisa desse cruzado anterior muito forte, né, um jogador de futebol, alguma coisa assim, né, a gente tende a usar enxerto de semitendinoso e de grácil, tá? Que é tendão de adutores. Mas essa dor ela vai sumir, fica tranquilo. Rafael Milano. Meu treino mudou semana passada. Comecei a sentir uma dor no punho, na região da ulna, bem na bolinha do osso, que é o processo estiloide, né? O que devo fazer? Rafael, o processo estiloide, ele é a inserção de uma série de musculaturas, né? E, assim, o ideal é, se você está sentindo dor aí, cara, você tem que identificar qual é o exercício que está te dando mais incômodo. Isso daí é um tipo de síndrome do impacto, tá? E quando você descobrir esse exercício, a recomendação é você tirá-lo da sua rotina, né? Ou você conseguir ajustar o que é a execução dele para que ele não te machuque. E essa execução, ela depende de duas coisas: peso e número de repetições que são feitas, tá? Eliane MS Higard. Bom dia, tenho 52 anos, estou voltando à prática de exercícios e incentivando o marido de 61 anos também, passando para te agradecer, pois foi através de você que busquei essa fase que estou amando. Que bom, Eliane. Um abraço para você, um abraço para o maridão, né? Melhor fase de treinar, parabéns. José Ramos, sou vegetariano, como aumento o colesterol HDL. Não é sendo vegetariano, é fazendo exercício aeróbio. Vamos ver uma perguntinha do Insta. Lucas Darós está em Montreal, 6h40 da manhã, escutando a live de lá. Deve estar friozinho, né? Eita, o Insta tá com problema. O pessoal manda pergunta e ele não mostra as perguntas. Cadê aqui? Realmente não tem problema. Ó, tô com problema. Bom dia. Bom, pessoal. Legal esse negócio do treino, né? Bom dia, Rafa. Buenos. Um abraço do Uruguai. Grande Uruguai. Estive lá com a seleção brasileira de rugby. Estou grávida. Se eu treinar, meu filho já vem no shape. Olha,
uma coisa eu te garanto, ele já vem muito saudável, viu? Então faça isso, treine, tá? Principalmente, né, se você tem a intenção de ter parto por via natural, né, parto vaginal, porque você treinando, você acaba tendo uma flexibilidade melhor do que é o centro tendinoso do períneo, e isso ajuda muito na hora do parto, tá? Outra coisa legal, se for o caso, né, de você querer um parto via natural, converse com a sua gineco, muito legal, um fisioterapeuta na sala de parto, tá? Por quê? Porque normalmente ele ajuda no posicionamento para você conseguir ter eu não digo uma dilatação maior, mas para ter um posicionamento do canal de parto que fique mais fácil para você conseguir ter o bebê, né? Agora, se você tiver qualquer problema de saúde, se você não tiver uma flexibilidade muito boa, aí recomendo, né, você pensar numa cesariana para você não se machucar, né, não correr risco, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, na faculdade, né, uma das perguntas da prova de obstetrícia era o seguinte: sua mulher te liga 8 da manhã para te perguntar se você vai conseguir almoçar em casa meio-dia, né? E tá entrando um parto naquela hora, né? Qual que é a sua resposta e por quê? E eu acertei essa questão. A resposta é sim, né? Eu respondo para a mulher que estarei em casa para almoçar, visto que, né, o ideal é que a gente resolva um parto em 4 horas para evitar sofrimento fetal, tá? Então pensa sobre tudo isso, faz seu exercício muito bem feito, né? Lembra de fazer bastante alongamento, flexibilidade de membro inferior para deixar o seu centro tendinoso do períneo em ordem, né? Mesmo que você não vá ter um parto natural, né? Para você flexibilidade é uma coisa muito importante. E outra, lembra que a época da gravidez é uma época que você tem grandes quantidades do hormônio estradiol. E aí, Norton? Obrigado, meu. Deus abençoe você e sua família também. Vamos falar contigo. A pergunta do Insta hoje, pessoal, tá com crepe, tá? Eu apertei já algumas vezes e não aparece. Fala assim, ninguém fez pergunta ainda. Aí, ó, acabei de apertar de novo, disse que tinha 14 perguntas, não tinha. Que mais? What else? Esse final de semana, super importante. Pessoal, esse final de semana eu tô em São Luís, tá? Chego sexta-feira umas 4 da tarde, mais ou menos, tá? A minha aula de manhã, ela é às... Gente que não me segue. Isso é... A minha aula de manhã, ela é às 11, tá? E vai ser super rapidão, porque meu voo é às 14, tá? Então eu não vou conseguir ficar muito tempo no evento, tá? Mas de manhã, parte da manhã, estarei com vocês em São Luís do Maranhão, tá? Mais tarde eu vou postar para vocês, né, como que faz para vocês se inscreverem aí na palestra, vai estar muito legal. À noite estarei com o professor Leandro Carnal, muito gosto, muita satisfação, tá? E de manhã estarei com vossas excelências em São Luís do Maranhão. Ai, que delícia! Faz muito tempo que eu não vou a São Luís. E com certeza é uma das capitais que eu mais gosto. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz com meu pai no Brasil. Ele pegou a gente e levou para São Luís. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar francês. E aí o que era legal é que o cara falava tão pra dentro que eu não escutava ele falar nada. Eu escutava ele falar... Eu não entendi coisa nenhuma. Aí eu falei, isso me despertou curiosidades
e eu fui atrás de entender aquela língua, tá? Então, esse final de semana, hein, pessoal? Sábado tem palestra minha em São Luís do Maranhão. Estarei com vossas excelências, viu? Nossa senhora, agora tá vendo tanta pergunta que eu tô perdido. Cálmate. Cálmate. Cálmate, cálmate. Ui. Vamos falar do Mr. Olímpia. Paulo, o que achou do Ramon? Cara, o que você tem pra achar do Ramon que não seja um físico excepcional? É isso, o Ramon ele tem um físico excepcional. Falar qualquer coisa ao contrário, ou botar defeito no físico dele, é tolice, né? Não tem sentido. E eu acho que a decisão daquilo que é o primeiro colocado do Olímpia é um problema gigantesco, pessoal. Porque quando você olha o que são os critérios para avaliação, então volume, definição, proporcionalidade, simetria, né? Eles são critérios que esses caras eles atingem 100%. Né? Como que você vai fazer? Né? E aí, como é que faz para você conseguir definir quem é o melhor? Eu sinceramente, humildemente, eu não tenho condição de fazer esse julgamento, né? Eu conheço os dois primeiros colocados, né? Evidentemente que eu tenho muito mais contato com o Ramon, então eu tenho uma afinidade com ele que não tem uma... Deixa eu ajudar um amiguinho aqui. Pronto. Cara, Ave Maria. Claro que eu vou ser tendencioso pro lado do Ramon, né, meu? Então, não tem como. Conheço ele, convivo com ele, né? Sei do esforço dele. Tem uma série de coisas que acabam, né, contando, né? Mas eu não me julgo capaz de fazer uma leitura com precisão, assim. E eu tendo a desconfiar muito de quem faz isso com tranquilidade. É óbvio que... Né? É complicado, né? A nossa opinião ela está limitando por uma série de vieses, né? Você tem o viés da convicção, né? Você acredita numa coisa, então você vive a sua vida buscando razões para que aquilo seja verdade. Isso é uma coisa perigosa, né? Tem o viés da confirmação, que é você só acredita aquilo que confirma a sua opinião. Então parece muito, né, o viés da convicção com o viés da confirmação. O viés da convicção é o viés, de novo, né, para vocês lembrarem disso. E para vocês também terem uma opinião crítica sobre as suas decisões, né, ou suas crenças, né. O viés da convicção. Você só aceita aquilo que vem no sentido daquilo que você acredita. Então você pede uma opinião para a pessoa. Se ela fala uma coisa diferente daquilo que você acha, você despreza. O viés da confirmação. Você só procura aquilo que está no sentido da sua crença. Isso é muito comum, por exemplo, em aulas, né? Então o sujeito ele vai levantar, por exemplo, vai falar de um tema X, né? Então ele só pega artigos, por exemplo, que confirmam o que é a hipótese dele. Né? Isso é o viés da confirmação. Né? E aí a gente tem um problema muito grande, né? Porque a ciência ela não é um time de futebol, né, que você torce. Ela, na verdade, ela é um conjunto de evidências onde você tem que analisar à luz da situação para você entender o que se aplica ali, né? E finalmente, né, você tem o viés da aparência, né? Aquilo que você observa e que te chama mais atenção. Então,
vendedor sabe explorar muito bem isso, né? Eu vi um podcast uma vez de um sujeito que a profissão dele era ser vendedor e ele falava assim, você acha que eu vou chegar todo mulambo para fazer uma venda de uma casa? O cara está comprando uma casa, sei lá, de 20 milhões, né? Se ele olha para você e você está todo mal arrumado, a primeira coisa que ele vai pensar é, esse cara não merece a comissão dele. Então ele fazia o que era... O que ele fazia era cuidar muito bem da aparência, né, dele, né, em relação a roupas, a qualidade do português, né, para que a pessoa entendesse que ele estava lidando com alguém que era profissional naquilo. E às vezes a gente é deixado por enganar, né? Um caso, por exemplo, que também cai no viés da aparência, são os políticos, né? Então você olha o sujeito de terno, né, ele falando, às vezes com uma linguagem mais rebuscada, palavra difícil, né? E muitas vezes você não encontra o que são as dissonâncias cognitivas no discurso dele, né? O que é dissonância cognitiva? É a pessoa usar um argumento que fere a própria argumentação. Então ele quer provar um ponto de vista, só que ele usa um argumento que funciona contra ele, né? Gente, isso já aconteceu comigo N vezes, de eu estar conversando com uma pessoa e ela debatendo um determinado assunto e ela me faz um argumento que funciona contra ela mesma. A gente chama isso de dissonância cognitiva. Aparentemente, a aparência das pessoas, ela favorece você deixar essas coisas passarem. Então não preste atenção em como a pessoa parece, preste atenção em como ela fala, tá? E como ela organiza os pensamentos dela, tá? Lembra que o discurso não é visível, né? Você não vê o que uma pessoa fala, você compreende. Então, né, cuidado. Biblicamente, né? Grande Verdun, tá bom, parceiro? Como você tá? Falta você para treinar com nós aqui, hein? Ó, já treinamos com o Vitor Belfort, já treinamos com o Minotauro. Vamos treinar com o Minotouro. Falta Verdun. Cadê Verdun? De onde está Verdun? Eu tô devendo pro Verdun, a gente vai gravar um podcast ainda. O problema é que eu ainda não consegui ir para Floripa, né? Vamos ver aqui outras perguntas. Daniel Oliveira quebrou o fêmur em 3 lugares. Fez uma cirurgia e colocou uma prótese de quadril até o joelho. Nossa Senhora. Já passei da fase de recuperação. O médico já me deu alta. Gostaria de treinar. Tem algum exercício para evitar? Daniel, se você tem uma prótese de quadril, você tem que tomar cuidado com o nível de flexão do quadril, né? O quanto você dobra o seu quadril. Por quê? As próteses de quadril, normalmente, elas têm um limite de flexão. Então é ruim você fazer hiperflexões do quadril, tá? A prótese também, todo mundo fala, se você fizer exercício, você vai desgastar precocemente, né? Verdun, ele fez o desafio de 60 dias com o Edu. Cara, e eu vi o resultado, ficou sensacional, meu. Sabe o que eu queria te perguntar, Verdun? Peraí, deixa eu terminar de responder aqui. Então, assim, tem muita gente que fala que a prótese, né, ela desgasta antes se você fizer exercício, né? E, na verdade, pessoal, a prótese fica mais estável quanto mais você tem fortalecimento, né? Então, se você tem um fortalecimento bom dessa musculatura, tua prótese fica estável, ela dura mais, né? Porque você tem menos situações que podem complicar essa estrutura. E o que a gente recomenda, na verdade, é o controle das amplitudes. O que eu queria te perguntar, Verdun, é o seguinte, né? Sabe que eu trabalhei muito com luta, principalmente no começo da minha carreira, né? Daí, eu recebia uma galera que falava assim, eu quero subir trincado no ringue.
E aí eu falava para eles, você quer subir trincado ou você quer subir bom? Porque muitas vezes você subir trincado não significa que você vai subir em condições atléticas de. Você tem que subir treinado, né? E eu queria saber de você, Verdun, como é que foi essa... Mas para a gente conversar, nós dois aí numa live, então, no podcast, né? Como é que foi essa condição física? Como é que você se sentiu fisicamente quando você terminou o projeto 60 dias com o Edu? Né? Tava bem, aguentava o treino, estava bem para lutar, né? Só queria falar com você. Acho que é uma história interessante aí para a gente desenvolver. Magra. Tá, Jailson Mendes. Gustavo Alves. Fiz ablação em março de 23. Pessoal, ablação é um tipo de procedimento que se faz quando a gente tem, por exemplo, um marcapasso ectópico no coração. Ou seja, algumas arritmias a gente cuida com ablação, tá? Estava bem até ontem ter um novo episódio de FA. Fibrilação atrial, pessoal, é quando o átrio, né, o átrio ele está batendo assim, tá? Quando a gente tem uma fibrilação atrial no coração, o coração fica assim, ó, o átrio fica assim. Então ele bate, mas ele não tem um batimento, né, ele não tem um batimento que resulta em trabalho, tá? Normalmente a gente usa medicação. Olha lá, hospital, amiodarona, cardioversão. Olha só o que aconteceu com o Gustavo. Cardioversão, pessoal, é o choque no peito, tá? Como me livrar disso e voltar a treinar sem medo? A pressão está baixa, frequência baixa, beta-bloqueador piora. Gustavo, é assim, você tem que ter muita paciência nessas condições, tá? A musculação é o exercício de escolha, porque você tem pouco arrasto cardíaco, né? Agora, você vai se sentir cansado, né? Isso daí, infelizmente, é uma condição que acaba tendo esse comprometimento, né? E depende muito daquilo que é você criar situações, né, ótimas para você treinar, para mitigar essa situação. Lembrando também que você não deve tomar pré-treino, né, porque você pode deflagrar uma FA, né? Então cuidado até com a quantidade de café que Vossa Excelência consome, tá? Agora, uma das coisas que dá mais sensação de bem-estar é você estar bem alimentado, né? Você tem uma rotina de alimentação onde você privilegia o seu treino. Melhor horário do dia para você treinar? Final da tarde, tá? Não à noite, final da tarde, tá? Esse é o melhor horário do dia para você treinar, você vai estar mais bem alimentado, então você vai sentir melhor essa sensação de incapacidade, tá? Magra, pode me dar sua opinião na pergunta abaixo? Por que você não colocou no quadradinho, Magra? Curioso. Tenho 28 anos, meu exame de raiz de aorta deu 41 milímetros. Devido a isso, o médico disse que não posso mais treinar forte. Estou com um super cagaço. Bom, vamos lá, Magra. Seguinte, 41 milímetros, você está no limite superior do que é, né, o tamanho da raiz da aorta. Primeiro que você tem que descobrir qual é a causa disso, né? Você tem síndrome de Marfan, né? Você tem algum sinal de coarctação de aorta, você tem alguma coisa que mostre que existe uma insuficiência da válvula aórtica, né? Então, isso são coisas que a gente tem que se perguntar, né? Para fazer isso, não basta só um diagnóstico de imagem, a gente precisa de um diagnóstico que seja funcional. Então, precisa fazer, né, uma ergospirometria para avaliar como é que é esse comportamento da função cardíaca em condições de estresse físico, tá? Eu não sei onde você tá, mas se você estiver em São Paulo, né, um dos melhores caras que estudam essa parte, um médico do esporte, que faz fisiologia esportiva,
professor, doutor Franz Burini. Pensa no cara que você vai gostar de conhecer, né? É um dos caras mais gente boa que eu conheço. Eu conheço o Franz tem, cara, pelo menos 15 anos, né? E ele tem um laboratório foda para fazer isso, tá? Se você não fizer com o Franz, né? Se você estiver no Rio de Janeiro, doutora Renata Castro, doutor João Gifone, do Ipanema Health Club, tá? Então lá no Rio de Janeiro são esses caras que são a minha referência, né? Agora, se você for fazer em São Paulo convênio, recomendo Alta Diagnósticos, tá? Então tem algum passo aí, tá bom? Fica tranquilo, não fique com cagaço não, tá bom? Isso daí é altamente superável. Deixa eu tentar mais uma vez para ver se o Instagram ele libera as perguntas. Tem 22 perguntas aqui. Ele mostra: anyone watching can send us questions here. Oh. E aí, alguém que tá perto olhou para você? Ah, tá achando que você soltou pum. É. Viu? Viu o que dá? Ficar assistindo live? Eu tô acostumado a ligar a Alexa dos outros. Dessa vez, você vai ter que explicar esse barulho de pum que você ouviu. Né? 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 Bom, ó. Então, pessoal, hora de gotta go. Nove da manhã, preciso ir treinar, que eu tenho que terminar até as 10, que eu tenho que fazer a aula. Hoje tem Interligas, tá? Hoje tem aula de Interligas lá na clínica, tô aguardando o pessoal. Quem que a gente vai dar aula hoje? Deixa eu ver com a Thaís. Se bem que eu acho que não é a Thaís. Mari Guerra. Cadê? Mariana Guerra. Liga Medicina do Exercício do Esporte da Unicamp. Então tá bom. Pessoal da Unicamp vai ter aula hoje na minha clínica, tá? 25 pessoas via Interligas. Preciso terminar a aula de vocês. Então eu tenho que ir. Eu ainda tenho que treinar posterior de coxa. Que delícia! Que delícia! Tá? Então tô esperando vocês, galera da Unicamp, hoje à noite lá na clínica. Vos aguardo com muita satisfação, né, por ser seu professor escolhido. Tá bom? Nos vemos à noite. Beleza. Galera do Insta, do YouTube e do TikTok, nos vemos amanhã. Tá bom? Beijão pra vocês. Ótimo café, ótimo dia, que vocês tenham uma terça-feira iluminada. Tá bom? E como eu prometi pra vocês, quantas quilocalorias gastamos? 171 quilocalorias ativas, ou seja, quase nada. Para mostrar para vocês que, por mais que vocês vejam as pessoas comentarem, ai, esse cardio não funciona nada, tá bom, experimenta não fazer, né? É assim que a gente fala, né? Mas realmente, né, o cardio que eu faço não é para ganhar capacidade cardiovascular, não é para emagrecer, não é para fortalecer 100% o meu coração, para ter uma atividade aeróbica acessória que tem uma função metabólica e também que, por ser em jejum, ele acaba fazendo um estímulo mitocondrial para razões bioquímicas. Então, eu tenho uma facilidade melhor na fase de realimentação. Entenderam? E aí, quem quiser opinar é abelhudo. Não perguntei, tá bom? A gente se vê de manhã, amanhã. Beijo pra vocês, fiquem bem. Ótima terça. E vamos que... vamos. Let's go que let's go.